Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 249. Deus assiste aos que agem. Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 9, item 3, possessos. Uma coisa, antes da gente começar a questão 479, que é a questão que a gente vai estudar hoje, eu gostaria muito de destacar. O Livro dos Espíritos, ele é um livro, como toda a doutrina espírita, de uma forma de compreensão da vida integrada. Não é um sistema fechado, mas o Espiritismo tem por base a compreensão de que Deus é único. E isso muda tudo. Não é simplesmente, eu acredito em vários deuses ou no Deus único. Não, isso aí é outra coisa. Quando se fala que Deus é único, a gente está falando que a criação é única, que o universo, que todas as leis do universo são integradas, que a lei que rege o movimento dos átomos e a lei que rege nosso processo emocional, elas são integradas. Elas foram pensadas como um todo de forma harmônica, tá certo? É um pensamento que é o oposto de um pensamento fragmentário. Não, isso aqui só funciona para essa caixinha, depois aquilo ali não tem nada a ver com isso. Não, a vida, segundo a concepção espírita, ela é um todo inteligente e integrado. Tá certo? Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. Porque olha que coisa interessante. Nós estamos aqui estudando o capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal, estamos tratando da questão da obsessão e vocês vão ver como essa questão da obsessão está ligada a dezenas de outras questões. Então, de uma forma bem aplicada, bem prática, a obsessão, vista por quem não entende essa integração do universo, é simplesmente um fenômeno de interferência espiritual. Para quem compreendeu o Espiritismo, ela envolve muito mais coisas. Ela envolve a minha relação com Deus, ela envolve a minha relação comigo mesmo, ela envolve a minha relação com a prece, ela envolve as minhas relações sociais, e etc, e etc. Então é muito ingênuo achar que é simplesmente um espírito. É um espírito, ou muitos, mas o significado é muito maior. Deixa eu ler aqui para a gente começar a entender. Pergunta Kardec, a prece é um meio eficaz para a cura da obsessão? Kardec aqui está tratando, vendo métodos de tratar a obsessão. Olha que resposta interessante. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio. Bem claro, em tudo. O que é que eles estão dizendo? Não é só na obsessão. É também no conflito emocional, é no conflito familiar, é no problema financeiro, é na doença física, é na depressão, é um poderoso auxiliar. Mas acreditai que não basta murmurar algumas palavras para se obter o que se deseja. São 2 parágrafos, terminamos o primeiro. Quer dizer, vamos lá. Primeiro, a prece é muito importante em tudo, mas observe. Que o que vocês chamam de prece é murmurar algumas palavras não vale nada. Não basta só dizer, meu Deus, eu quero isso, e pronto. Não é assim que funciona. Agora, olha que frase bonita, que é o nosso título, foi tirado daí. Deus assiste aos que agem, e não os que se limitam a pedir. Olha a concepção espírita como ela é bem delineada, bem definida e bem clara. A prece é um poderoso auxiliar, mas o amparo de Deus vem na proporção de sua ação. Interessante. Aí você vai dizer, ele está tratando de quê mesmo? De obsessão. Olha como a visão espírita é rica. O assunto aqui é a obsessão. A pergunta de Kardec é clara. A prece é eficaz para curar a obsessão? Aí eles continuam. Aí, agora que eles vão chegar lá. Portanto, é preciso que o obsidiado faça... Vou falar do obsidiado.
Por que que isso é tão importante, gente? Porque algumas pessoas que não têm a visão espírita, elas falam do espiritismo de forma pontual sem entender o conjunto. Sem entender o conjunto. E aí falam muita besteira. Então, o espiritismo, para que você expresse algo em nome do espiritismo, você tem que entender o conjunto. Tem que entender um pouco Deus, entender as leis do universo, entender que tudo está integrado, entender que o indivíduo tem por obrigação agir, que a vontade da pessoa é indispensável. Quer dizer, você tem que entender todo um conjunto de coisas para poder dar uma opinião particular. Senão vai falar besteira. Senão vai falar besteira. Como se fala aí normalmente. Vamos lá agora. Deixa eu repetir. Portanto, é preciso que o obsidiado faça de sua parte, olha aí, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. A linguagem dos espíritos superiores é forte. Não é linguagem de conversinha fiada. Que o obsidiado faça o que for necessário para quê? Para destruir. O que? Em si mesmo. Onde, né? E o que? A causa que atrai os maus espíritos. Dá para entender como é diferente da visão? Ah, vou no centro espírita e vão tirar o espírito de mim. Não. Você tem que fazer o que for necessário. O que é que eles estão dizendo aqui? Não interessa se vai ser difícil. Não é assim que a gente fala? Resolva isso aqui, independente do que seja necessário. Faça o que for necessário para resolver isso. Ah, mas eu não tenho tempo para, sei lá, estudar para a prova. Estuda de noite, faz o que for necessário. Ah, o médico chega e diz, meu amigo, você tem que tomar um remédio a cada 4 horas, senão você morre. Você está com uma infecção terrível. Ah, mas eu vou estar dormindo. Faça o que for necessário. Bota um alarme, eu não acordo, bota 10. Pede para alguém lhe acordar. Sabe? Faz o que for necessário. Se você não fizer, você não se cura. Então veja que a visão do Espiritismo é uma visão de responsabilidade e de ação firme. É o que for necessário. Agora vamos lá. Estamos começando ainda, né? Vamos lá. Então, o que é? Para em si mesmo destruir a causa dos maus espíritos. E aqui a gente entra no mundo do autoconhecimento, gente. Observe que Kardec pergunta se a prece é útil. Ele diz, mas você tem que agir. E nesse caso, o que é agir? É fazer o que for necessário para destruir em si o que atrai os maus espíritos. Por exemplo, e aqui a gente vai abrir, né, a vista para o universo. Por isso que eu alertei no começo. Vou dar alguns exemplos para que a gente comece a entender o quanto isso é rico. Vamos lá. O que é que atrai a obsessão, sei lá, para determinada pessoa? A desequilíbrio sexual. A pessoa tem imagens fixas de sexo, não pode olhar para ninguém na rua. O que é que... Aí vamos lá. Então, ok. Então, o que é que ele tem que fazer? Tem que fazer o que for necessário para destruir isso. Tá. O que é que é isso? Aí ele tem que mergulhar nele. Porque para muitos, e isso é o mais comum, né? É mais ou menos geral, a compulsão sexual se deve... Não tem nada a ver com sexo. Ela se deve a uma sensação de insegurança íntima profunda, de fragilidade. Como ela se sente frágil, ela cria a fantasia de poder mandar no outro, de poder manipular o outro, de poder usar o outro. Olha como a coisa vai longe. Então, para que eu lide, em determinado caso, com obsessão sexual, é necessário fazer toda uma reflexão sobre o fato do indivíduo não aceitar a própria fragilidade. Ele não saber lidar com a sua insegurança emocional. Porque essa insegurança emocional o leva a buscar manipular, seduzir, usar uma outra pessoa.
Por quê? Porque esse tipo de postura de busca de satisfação sexual não é o sexo saudável, né? Estamos falando aqui de um interesse sexual meramente de uso. A pessoa olha e tem o desejo e quer usar aquela outra pessoa. A pessoa não quer casar, não quer dizer assim, não, eu quero ficar 50 anos do lado daquela pessoa, eu quero ajudá-la nos conflitos dela, eu quero compartilhar minha dor, não passa nem perto. Né? Tanto é que nesse tipo de relação, após a vivência dessa ilusão, se acaba mais rápido que começou. Mais rápido que começou. Mal acaba a satisfação sexual, a pessoa às vezes quer sair correndo. Eu quero ficar longe disso, tenho nojo. Então o que é que tem por trás? É a busca desesperada de preencher esse vazio. Então essa é a causa da obsessão sexual. Então a pessoa tem que trabalhar nela esse vazio. Essa insegurança. Será que isso não está ligado a um distanciamento emocional de Deus? Talvez, provavelmente. Então, para curar, no caso que a gente está refletindo aqui, essa obsessão sexual, né, que está tratando aqui em tese, o indivíduo precisa reestruturar a relação íntima dele com Deus. Porque ele se sente excessivamente inseguro. Por quê? Porque não consegue se abrir emocionalmente o suficiente para se sentir amparado por Deus. Porque o que a pessoa está buscando é uma aventura sexual que vai dar a ilusão de poder. Porque a pessoa quer isso, ela quer viver uma ilusão de poder. Só que a problemática é, por mais que ela seja, digamos, bem-sucedida na conquista, usa sexualmente o outro, logo em seguida ela vai começar a sentir as mesmas coisas. E aí ela vai acelerar cada vez mais o desequilíbrio sexual dela. Então, olha que interessante, nós começamos falando de pressa e obsessão, esse é um exemplo. Outros exemplos. O indivíduo se sente inseguro e vai buscar segurança nas riquezas. Ele tem uma compulsão por acumular dinheiro. Ele tem uma montanha de dinheiro, mas se sente miserável, sente que tem que ganhar mais de qualquer jeito, que tem que conquistar mais do que os outros. Isso é um fator obsessivo gravíssimo também. O indivíduo tem constantemente impulsos suicidas. Ele tem que mergulhar nele. Por que essa postura de desistência da vida? Por que essa ideia de não enfrentar as próprias dores? Então, aí a gente vai para a especificidade. Então, curar a obsessão é olhar para esses problemas específicos em profundidade. Em profundidade. Enfim, cada um sabe aí de dezenas de exemplos, né? Eu não vou citar tudo, porque nem dá tempo e nem cabe. Mas é só para a gente ver que a prece ela é um poderoso auxiliar, mas ela tem que estar vinculada à ação. Muitas vezes a ação é essa postura de autodescobrimento. E aí você vai aliar a prece a isso. Se eu tenho determinada compulsão, é porque há um vazio. E aí eu tenho que começar a orar a Deus para pedir, para compreender melhor esse vazio e para que Ele me ajude a preencher esse vazio. Paralelo a isso, a gente precisa agir objetivamente também no mundo material. Em que grau está a minha compulsão? Talvez, e é recomendado, mas aí é só delicado porque tem muito terapeuta e psicólogo totalmente obsidiado e perturbado, mas tem os bons. Eu preciso de um grupo de apoio para sair da obsessão sexual se ela está muito avançada. Eu preciso de terapia. Eu preciso, acima de tudo, de práticas saudáveis. Isso é ação.
Que lugares eu observo em que há um estímulo maior para esse ou qualquer desequilíbrio? Eu vou evitar. Eu vou ter uma relação com o meu corpo mais saudável. Eu vou fazer exercício, eu vou buscar uma alimentação saudável, eu vou meditar, eu vou ler coisas que vão me ajudar a tanto me reequilibrar energeticamente, quanto eu transformar a minha compreensão da vida para uma compreensão mais rica, mais sofisticada, mais elevada. Então você entende que aonde a gente pega, a gente desencadeia um conjunto de ações. E quanto isso está longe de você simplesmente dizer, tem um espírito me perturbando, tira ele perto de mim. Tem que tirar, claro, ninguém quer sofrer. Mas é importante entender que tem todo um conjunto aí, né? Todo um elo de correntes, né? Tem todo uma teia de relações que precisa ser examinada. É isso que os espíritos estão dizendo, não é só orar. Ai meu Deus, tira esse obsessor perto de mim, pronto, e eu continuo do mesmo jeito. Preciso fazer todo esse conjunto de ações. Ah, mas dá muito trabalho. É verdade. Mas talvez essa tenha sido a principal coisa que você veio fazer na Terra. Esse é o trabalho da sua existência. O resto é complementar. Se você não entender isso, você nunca vai dar conta. Né? Tem que entender uma escala de prioridade. O trabalho material ele tem a finalidade de lhe fornecer os recursos para você se manter. Mas você não reencarnou simplesmente para ganhar dinheiro. Seria ridículo. O planejamento espiritual. Vou reencarnar, aí vou me sustentar e vou morrer. Vou ganhar tantos R$1.000, vou pagar tanto de aluguel, tanto de comida. Ridículo, não? O problema não fica aqui. Né? São meios. A grande finalidade é esse o trabalho, é o seu desenvolvimento moral e espiritual, o meu de todos nós. Estamos na Terra principalmente para isso. O resto é instrumento. Espero que vocês tenham gostado. Né? Um grande abraço. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Cristo permaneça sempre em nossos corações, nos impulsionando a agir sempre. Não se esqueçam, filhos. Desde os antigos profetas, o Cristo nos ensina: quem busca a Deus age com destemor. É necessário ter uma imensa coragem, e todos podem conquistar essa imensa coragem, para arrancar de dentro de si a maldade, a covardia, o medo, as torpezas. Não tenham dúvida, o medo é um fator que desequilibra e muito todo o psiquismo do ser. Por que tantos usam droga? Porque a droga esconde o medo. Sentem-se corajosos, sentem-se poderosos. Não precisa disso, filho. Todo espírito pode se sentir corajoso e poderoso se está vinculado ao Cristo. Não peçam situações para usar drogas. Criem situações para vincularem-se cada vez mais ao Cristo. O Cristo é uma fonte de profunda paz. O Cristo é uma fonte de imensa segurança emocional. Quer superar tudo isso? Liga-te ao Mestre com consciência, porque Ele pode te fornecer tudo o que é necessário para você não ser mais covarde emocional, para não estar em busca de aventuras tão torpes, simplesmente para fugir de si mesmo. Ora, por que espírito lúcido não procura essas coisas? Porque ele não precisa. Muito simples. Ele não precisa, porque sente-se amparado, sente-se seguro. Então, para que correr se você não tem nada a temer?
Porque, no fundo, todas essas loucuras são correrias para longe da paz, longe do Cristo. Imagine que você está no meio de um caminho. De um lado você tem o Cristo, do outro você tem o inferno, a desgraça. E você está com medo. Se você é lúcido, ou está se tornando lúcido, você vai continuar o caminho em direção ao Cristo. E vai sentir paz. Se não é, vai buscar a devassidão. E vai estar cada vez mais distante do Cristo. Não se deve fugir da luz, mesmo que no começo ela assuste. Não se deve fugir do processo de crescimento espiritual, mesmo que ele seja desafiador. Portanto, filhos, a obsessão acontece muitas vezes, principalmente com espíritas, que já sabem como funcionam, porque muitas vezes vocês não querem caminhar para a luz, não querem crescer espiritualmente, não querem se aproximar do Mestre Maior. Então, digo para vocês que me escutam, que já conhecem o suficiente. Tem problema obsessivo? Faz um esforço máximo para em tudo estar mais perto do Cristo. Tá tomando banho? Pensa, como posso, através desse banho, estar perto do Cristo? Faz uma prece. Pede para o Cristo mandar energias saudáveis para teu corpo. Está no trabalho? Pensa, como eu posso ser uma pessoa um pouco melhor? Não muito, porque não dá, mas um pouco é possível. Como posso ajudar alguém sem me prejudicar aqui? Como posso ser um pouco mais atencioso, respeitoso, colaborativo? Porque isso me aproximará do Cristo. É uma vez, filhos, que vocês se aproximem do Cristo, nenhuma treva irá persistir, porque o Cristo é a luz que ensina a vocês a destruir em si mesmo toda a causa do mal. Confiem sempre. O Cristo é este amigo divino que nunca vos abandonará. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.